padrão de beleza é algo que sempre existiu na história da humanidade, desde os egípcios antigos até a atualidade. Só que hoje a gente vai entrar num padrão de beleza bem específico, falando exatamente da era vitoriana, a época em que as mulheres ingeriram até mesmo arsênico para ficarem mais bonitas para a sociedade. Eu sou a Toledinho, professora de História aqui do Humanizando, e vamos entender essa história comigo. Vamos, primeiramente, falar que nem todas os hábitos eram tóxicos, como muita gente tenta inserir, mas a gente aqui trabalha com fatos e não com sensacionalismo barato. Existiam sim, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra cá. Antes a gente vai entender o que era o padrão de beleza da era vitoriana, século XIX. Por que vitoriana? Rainha Vitória, né? Gente, eu trouxe essa pintura justamente para vocês analisarem comigo o que ela traz, né, como um ideal de beleza. Primeiro a gente tem aqui a roupa, né, que é cheia de babado, de frufrus, mas vamos falar especificamente sobre a aparência dessa moça. Gente, a gente pode perceber aqui que ela tem a pele muito clara, extremamente clara. Os olhos se destacam na pintura porque eles são muito grandes. A boca rosada. E bochechas coradas. Então esse era o ideal de beleza da era vitoriana. Bochechas rosadas, o cabelo sedoso, olhos grandes, boca e bochechas, né? Bem coradinhas mesmo, bem vermelhinhas mesmo, e a pele pálida. Para conseguir esse ideal de beleza, você poderia ou nascer assim naturalmente ou fazer algumas coisas. Mas antes da gente falar o que essas mulheres faziam para conseguir chegar nessa aparência, ou ao menos tentar se parecer mais com esse ideal de beleza, vamos entender o porquê esse era o padrão da época. A gente vem de um momento de ascensão burguesa, por assim dizer. E como a gente vai diferenciar as mulheres que trabalhavam e as mulheres que ficavam em casa? Feminilidade, delicadeza. Se a mulher era mais pálida, significava o quê? Que ela não trabalhava no sol, né? Se a pele dela não era, por exemplo, oleosa, né? Não tinha aquela ideia de suor do trabalho. Então, a pele devia ser mate, praticamente, aquele efeito mate que a gente tem hoje em dia em muitas bases. Era isso, era o efeito opaco da pele, de que você não trabalhava no sol, de que você podia exercer a sua feminilidade, por assim dizer. E o que isso indica? Indica um ideal de delicadeza, né? Isso coincide muito com os padrões de pessoas com tuberculose. Pois é, galera. Mas a ideia de se parecer com um tuberculoso não era por si só por parecer uma doença, né? Elas não falavam, nossa, eu quero parecer uma pessoa que está morrendo. Não era assim. O que acontecia é que a pessoa que tinha tuberculose tinha exatamente as mesmas características desse padrão de beleza, que era a pele ficava mais pálida, né? A bochecha e os lábios ficavam sempre com um leve rubor por conta da febre baixa que nunca saía. Os olhos ficavam lacrimejando bastante, né? Ficavam bem molhados. Os cabelos têm relatos de que eles ficavam mais sedosos depois que a pessoa tinha a doença. A pessoa emagrecia. Então, era considerado uma doença bonita, uma doença estética,
né? Então, muitas mulheres queriam ter esse ideal da tuberculose no sentido de feminilidade, no sentido de que a mulher tuberculosa passava essa delicadeza, né? Essa fragilidade que as mulheres queriam tanto aparentar ter, aparentar ser. Então, não é simplesmente um ideal que muita gente tenta trazer com curiosidade histórica como um sensacionalismo de todo mundo queria pegar tuberculose, tosse na minha cara pra eu ficar tuberculoso. Não, até porque num certo período, não sabiam o que exatamente causava a tuberculose. Só depois um médico foi descobrir, né, que era uma doença contagiosa. E aí rolou várias charges por exemplo, das mulheres com as saias grandes, né, espalhando germes por aí. Isso foi um dos motivos, inclusive, de terem diminuído as saias. Sim, moda tem a ver com saúde, moda tem a ver com tudo na sociedade. Então, a gente tem essa ideia no período de que a tuberculose não é contagiosa. Na verdade, a tuberculose afeta as pessoas sensíveis, afeta as pessoas melancólicas, afeta pessoas artísticas, por exemplo, poetas. Então, era uma coisa bonita, né? Ela afeta as pessoas que são mais emocionalmente frágeis. E também tinha uma predisposição genética, segundo, né, os pensamentos dos médicos da época. Então, a tuberculose era vista, sim, como uma coisa bonita, né? Como uma doença bela, considerada bela. E aí você poderia fazer algumas coisas para chegar nesse padrão de beleza do tuberculoso, né? E a gente tem algumas dessas questões que a mulher poderia fazer, porque a pressão estética, ela atinge muito mais as mulheres. Atingiram também os homens? Atingiram também os homens, principalmente quando descobriram que era uma doença contagiosa. Os homens, naquela época, usavam umas barbonas, uns bigodão, e depois que descobriram que era uma doença contagiosa, começaram até a julgar esses homens. Falar, cara, você é um portador vivo de germes, tira esse trem. Então, muita gente começou a andar sem barba. Tanto que você pode até ver no início do século XX, os homens não tinham mais aquele costume de andar com barbas grandes, barbas enormes, igual tinha no século XIX. E, se não me engano, também no século XVIII, depende da região. Então, gente, o que as mulheres podiam fazer para chegar nesse ideal de beleza e parecer cada vez mais frágeis, cada vez mais, consequentemente, femininas? Porque fragilidade era um sinônimo de feminilidade. Porque essa feminilidade era justamente o que diferenciava o doméstico do fabril, por exemplo. Porque o homem, ele era o provedor, o homem, ele era quem trabalhava fora, então ele podia ser forte, ele podia expressar essa masculinidade. Mas se a mulher fosse, por exemplo, um pouco mais forte, ou um pouco mais gordão, um pouco mais forte, isso mostrava o quê? Que ela tem características masculinas, né? Ela não tem características de garotas recatadas, né? Que, se você parar para pensar, tem até uma ideia meio de infantilização mesmo da mulher, né? Que ela era vista também como um enfeite do homem, né? Quanto mais bonita, mais enfeitada, mais ela poderia ser como se fosse um acessório, como se fosse a bolsinha do homem, né? Um acessório para ele levar para lá e para cá, com seus vestidos estonteantes, que teve um período específico da época vitoriana, que eram vestidos bolinho, né? Aquele 360 de vestido, num círculo completo. Depois foram longas caudas, e aí depois foram diminuindo por assim dizer, a circunferência da saia das moças, né? E ela foi se tornando menos cheia, né? E menos cheia de babado. É muito interessante a história da moda na época vitoriana. Se vocês quiserem, a gente pode abordar mais sobre as roupas em si da época vitoriana. Vocês comentam aí embaixo. Mas voltando a falar sobre o padrão de beleza na aparência. A maquiagem, como eu disse, tinha que ser leve. Você não podia, por exemplo, falar, não, eu passo isso, isso e isso e isso. Você era vista como vulgar. Ninguém ia te tacar na fogueira, né? Igual muita gente acha que era assim no passado.
mas você ia ser vista como uma mulher mais vulgar, ou como talvez ser confundida com uma prostituta, né? Com uma mulher que era considerada pública, por assim dizer. Então a maquiagem ela era bem levinha, né? Com aquela maquiagem tipo acordei assim. Pois era essa a ideia. Só que não era acordei assim, definitivamente não. Enquanto mulheres usavam pó de arroz, mulheres mais simples, né? Usavam pó de arroz para ficar com a pele mais branca. Mulheres que tinham mais grana usavam pó de pérolas. Não é pérola de verdade, gente. Não é pérola esmagada. Não chega nesse nível. Na verdade, pó de pérola se trata de óxido de zinco. Óxido de zinco, na verdade, não é tóxico. É só uma substância que deixa a pele extremamente clara. Clara de verdade. Inclusive, tem alguns palhaços, sabe? Aquelas pinturas de palhaço que utilizam óxido de zinco, já utilizaram óxido de zinco. Então, é apenas uma substância para deixar a pele bem, bem, bem clarinha mesmo. E algumas pessoas usavam white lead, que seria basicamente um produto à base de chumbo, que aí sim é prejudicial a longo prazo e faz muito mal para o corpo humano. Mas eu quero trazer. Ficou parecendo chumbo isso aqui. Chumbo. Mas eu quero justamente trazer que não era a única opção da época. Não é que a galera falava, ah, não, vamos que usar chumbo na cara. Não. Era uma das opções de cosméticos que tinha, mas tinham outros também. Mas o chumbo realmente é muito prejudicial para a pele. E algumas pessoas também utilizavam produtos contendo arsênico, que também é muito prejudicial ao longo do tempo. Né? O produto contendo arsênico ele era tanto em pílula quanto em produtos mesmo de passar, cosméticos. E isso era extremamente prejudicial, tanto para a pele quanto para a saúde mesmo da pessoa. E para deixar a mulher com aquele olhar melancólico da tuberculose, aquele olhar brilhante, né? E para também dilatar as pupilas, que aí ficava com aquele olhar mais romântico ainda, né? Aquele olharzinho de cachorrinho apaixonado, sabe? Abandonado, aquele olhão enorme. Aí muitas mulheres usavam extrato de beladona. Extrato de beladona não pode ser utilizado no olho. Tem a chance de ficar com sensibilidade à luz, visão turva, cegueira. A baixa renda, o que poderia usar? Suco de limão nos olhos. Suco de limão nos olhos para poder justamente também ter essa ideia, né? Você lacrimeja e fica com o olho com aquele aspecto, né, mais romântico. Gente, não tentem isso em casa, pelo amor de Deus, porque se não te deixar cega, no mínimo vai doer para um caramba. Para caramba. Nossa Senhora! E o pior de tudo é quando as pessoas julgam o passado com o olhar do presente, acaba esquecendo que no nosso próprio presente a gente tem esse tipo de padrão prejudicial também. Durante a minha... Agora contando uma experiência própria mesmo. Durante a minha adolescência, a puberdade, por assim dizer, 11, 12 anos, eu vi na internet meninas pingando suco de limão no olho, achando que ia clarear o olho. Então, quando vem com essa ideia de, nossa senhora, esse padrão de beleza horrível, que bom que não somos mais assim, será que não somos mais assim? Será que a gente realmente não faz de tudo para atingir um certo padrão? São padrões diferentes, mas ainda são padrões. E, enfim, eu vou abordar isso um pouquinho mais pra frente. Beleza, gente. E a gente já tem o olhinho de cachorrinho, né? A gente já tem a pele branca. Falta o quê? As bochechas coradas e o emagrecimento, né? Que algumas mulheres usavam o espartilho muito apertado, mas não era uma coisa comum também. É outra coisa que eu quero desmistificar para vocês, que tem essa visão de que todo espartilho era extremamente incômodo e pressionava os órgãos. Calma, calma. Tanto que isso foi muito trazido, né? Muito, por assim dizer, popularizado por conta dos filmes de Hollywood, né? Como, por exemplo, em Titanic, né? Que a Rose está sendo exprimida dentro do espartilho.
ou no filme que é pô, cara, filmaço, o único live action bom da Branca de Neve, que é o Espelho, Espelho Meu, que usam até se não me engano, uma máquina, tem muito tempo que eu vi esse filme, mas eu lembro disso, que usam, tipo, uma máquina pra apertar o espartilho da Julia Roberts. É óbvio que é um exagero, né, uma caricatura, mas muita gente acabou tendo essa ideia de que todo espartilho era super apertado e super incômodo e a mulher não conseguia respirar e morria e não sei o quê. Calma. Porque grande parte das mulheres, inclusive as mulheres que trabalhavam, né, nas fábricas, que era justamente padrão de beleza que essas moças donas do lar não queriam, usavam o espartilho como se fosse um sutiã mesmo, para sustentar os seios, para ficar com a coluna mais ereta e também para sustentar o peso da saia, dependendo da saia que era mais pesada, né? Se eu não me engano, tem uma saia na época vitoriana que ela pesava cerca de 15 quilos. Sim, e a mulher, ela fazia de tudo para emagrecer, né? Inclusive, a gente tem a Imperatriz Sissi, que ela foi uma imperatriz que ela teve um transtorno alimentar seríssimo. Ela era uma imperatriz e ela era muito perturbada, se eu não me engano, ela chegou nos 46, 47 quilos. E ela tinha um transtorno alimentar muito forte, ela tinha um cabelo enorme. Depois eu trago um vídeo, se vocês quiserem também, falando mais sobre a história dessa imperatriz. Mas é justamente para mostrar como esse padrão, né, do culto à magreza, do culto à beleza, ele é algo que não é de hoje. Muito pelo contrário, ele é bem antigo. Então, gente, voltando. O espartilho, muitas vezes, ele era utilizado para sustentar, né, para sustentar o corpo e tal. Mas tinham algumas mulheres, que não eram todas, tanto que está escrito aqui minoria, que faziam esse tight lacing, que é o quê? Justamente apertar o extremo para você ficar com uma cintura finíssima, que inclusive ficava até meio desproporcional, mas não era uma prática comum e geralmente era uma prática para você meio que seduzir, para você mostrar. Por exemplo, tem uma foto, se eu não me engano, é uma atriz de 1900 que ela tá posando com o tight lacing, que é ela de espartilho, que é praticamente uma lingerie da época, né, por assim dizer, e ela tá com a cintura finíssima, papo de 33 centímetros. Então, assim, era o padrão de beleza, mas não era tão comum de você usar no dia a dia esse tipo de coisa. Era mais algo posado, né? Algo mais para mostrar, mas o emagrecimento era, sim, algo que era considerado bonito. E era algo que a tuberculose trazia também, justamente porque, igual a gente falou, o conceito de fragilidade, né? A mulher frágil, a mulher recatada, a mulher quietinha, prostrada, né? Porque a tuberculose fazia isso, a mulher ficava quietinha. Então não é o padrão de beleza que mudou por conta da tuberculose, é a tuberculose que trouxe à tona um padrão de beleza que era próximo às características da doença. O blush também, né? O blush, ele poderia ser usado como se fosse extrato mais natural, como, por exemplo, o suco de beterraba, né? Então, tinham várias estratégias para você conseguir chegar mais próxima desse padrão de beleza. E mais próxima de ser aceita socialmente, de ser vista como uma pessoa bonita. Então, trazendo novamente aquela implicação que a gente estava falando no início do vídeo, muito se fala sobre como o padrão de beleza da era vitoriana era extremamente absurdo e que hoje em dia nós não temos mais isso, sendo que, na verdade, se a gente parar para pensar, nós temos sim muitas características que remetem a esse período, não falando exatamente do mesmo padrão. Na realidade, depende muito da região, né? Como a gente falou, o padrão de beleza muda de região para região. Sabe uma região que lembra muito esse padrão da época vitoriana? O padrão sul-coreano de beleza, que é justamente ter a pele branca para que você não pareça que trabalha no campo, você ser muito magra. Se você, por exemplo, olhar uma cantora de K-pop mesmo, você pode ver que se encaixa em quase todos esses padrões, dos olhos grandes,
do blush, da pele branca. Óbvio que não é exatamente a mesma coisa, são contextos sociais diferentes, mas é a mesma ideia que quer aparentar de fragilidade. E atualmente a gente está tendo de volta um culto à magreza, né? Então, ao mesmo tempo, beleza, as mulheres ingeriam e consumiam coisas perigosas para o corpo, né? E, inclusive, passavam coisas tóxicas no corpo. Mas, atualmente, temos pessoas comendo, consumindo, ingerindo coisas que sabem que faz mal, mas continuam porque quer se aparentar mais no padrão de beleza atual. Que, por exemplo, a gente pode usar o Mounjaro, o Ozempic, que muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, utilizam sem prescrição médica e sem saber os danos que podem causar ao longo do tempo. Ou seja, mulheres que não estão acima do peso ou mulheres que não têm diabetes, mulheres que não são, têm um peso saudável, mas que quer perder uns quilos e começa a usar o Ozempic. Isso é algo extremamente prejudicial e pode aumentar até o risco de sarcopenia ou sarcopênia. Então, esse padrão de beleza, ele pode ser tão tóxico para a gente quanto foi para essas mulheres da era vitoriana. Então, ao mesmo tempo que você pode achar isso tudo um absurdo, é um convite para reflexão de que a gente realmente está tão mais evoluído no sentido de aceitação ou só mudou o foco? Né? Porque outro exemplo também é aquelas lojinhas de R$1,99 que tem um monte de produto de cosmético e a gente nem sabe o que tem dentro, mas compra e fala, não, isso causa isso. Ah, então tá, vou comprar. Sem nem saber, no final das contas, o que tem mesmo naquela coisa. Então, é um convite para reflexão sobre o que essas coisas podem causar e o que isso diz sobre a nossa sociedade. Como, por exemplo, o que esse padrão dizia sobre a sociedade? Dizia que a mulher tinha que ser doente? Não, mas dizia que a mulher devia ser frágil. Então, ela devia aparentar, né, essa delicadeza tão extrema, mas tão extrema, que ela parecia uma pessoa doente. Então, as mulheres tuberculosas, elas eram consideradas bonitas. E, inclusive, tem até um relato de que os cabelos ficavam mais sedosos após a doença, né? Que o rubor leve nos lábios e na bochecha por conta da febre constante eram muito bonitas, que a pele ficava translúcida. Então, é uma romantização da tuberculose, mas não pela doença em si, mas sim os efeitos que ela causa no corpo. É muito interessante a gente analisar esse padrão da era vitoriana e muitas outras coisas que ocorreram, como, por exemplo, as fotos post-mortem. Novamente, se vocês quiserem, comenta se vocês querem saber sobre as fotos post-mortem. Eu acho muito interessante. Aqui em BH a gente tem o Cemitério do Bonfim, que é patrimônio, e a gente já fez uma visita guiada quando eu trabalhava em patrimônio cultural aqui em Belo Horizonte, e a gente já trouxe um pouco sobre essa história das fotos post-mortem, o que elas remetiam, o que elas traziam e como elas foram popularizadas depois. Então, se vocês quiserem, a gente pode trazer também isso. Gente, era isso que eu queria trazer sobre o padrão de beleza da era vitoriana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber mais curiosidades históricas, segue a gente, porque aqui vai ter muito conteúdo bacana. E eu espero vocês num próximo vídeo. Até mais!